Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Começamos aqui agora mais uma edição do nosso Uma Notícia de Frente. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março. Estou aqui ao lado de dois ícones do jornalismo nacional, Lúcio Sorgio, o nosso elegância da notícia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Antero. E bom dia a você que sempre nos honra com sua companhia. Bom dia, Antero Paz de Barros, a nossa enciclopédia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, Lúcio. Bom dia, ao telespectador e telespectadora. Muita coisa para a gente conversar. E o Brasil tem mais um ex-preso, né? Ou pelo menos foi conduzido à prisão, um ex-presidente preso. Nós temos Lula já preso e com prisão preventiva decretada, o ex-presidente da República, Michel Temer. Vamos falar muito sobre isso hoje, porque a gente está falando agora, mas daqui a pouco nós não sabemos, né? Se já existe alguma medida de urgência, TRF2, STJ, STF, se o presidente já está solto. Mas é uma prisão preventiva, deve ser alguma coisa grave. Eu ouvi de uma procuradora da República, sobrenome Schneider, na entrevista coletiva ontem à tarde, no Rio de Janeiro, de que essa é uma quadrilha, palavras dela, que é uma quadrilha que atua desde a década de 80 e que já desviou 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então a coisa não é tão calma para chegar à prisão, não foi afoitamente que a coisa foi feita, pelo contrário, né? Foi a Polícia Federal, foi devagarinho, aquele Coronel Lima, que é o homem do Temer nessa parada, palavras da Procuradoria da República e da Procuradoria-Geral da República. Então, você que já passou por lá, né, Antero? Passou por lá, quando eu digo, passou como... E não foi preso, né? Você mandou prender. Passou por lá, conversando. Não passou pelo governo, passou passou como deputado federal, como senador da República, sabe como é que é pesado você jogar na política brasileira hoje. É por essas e outras coisas que estão fazendo essa grande operação via Supremo Tribunal Federal para mandar tudo para a Justiça Eleitoral. O juiz, inclusive, no decreto prisional do Temer, alertou, atenção, hein? Não tem nada a ver com Justiça Eleitoral. Ele já alertou, o doutor Marcelo Bretas, que é um bom juiz do Rio de Janeiro. Nós temos bons juízes federais no Brasil inteiro, né? E, assim, eu acho que esse assunto do Temer, ele provoca o seguinte debate. O primeiro debate que vai provocar, porque foi preso o Temer e foi preso também o Moreira Franco. Moreira Franco foi ministro do Temer, ex-governador do Rio de Janeiro. 8 prisões preventivas, Antero. Não, 8, eu sei, mas os mais reluzentes... E 2 provisórias. Os mais reluzentes, Temer e Moreira Franco. E o Moreira Franco, ele é só o sogro do Rodrigo Maia. Por que Temer e Moreira Franco puderam ser presos? Porque eles não têm mais o foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função, o Álvaro Dias propôs uma lei extinguindo o foro no Senado da República. Já foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. E o Rodrigo Maia não põe para votar, não coloca para votar, porque se acabar o foro, a Justiça de Primeira Instância manda prender um monte de deputados federais que estão aí envolvidos na Lava Jato. É uma autoproteção. Quer dizer, é bandido julgando em causa própria. Pode reparar, quem é que está favorável a essa questão da Justiça Eleitoral do Supremo Tribunal Federal? O DEM, do Rodrigo Maia, o MDB, de Michel Temer, o PT de Lula. São os partidos que estão apoiando isso. Nesse ponto, deve-se louvar a coerência do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro botou na rede social que é preciso o Congresso aprovar uma mudança na lei para impedir o Supremo de fazer isso. Eu acho que essa é a medida correta. Porque o Supremo está virando um colegiado de proteção de indecentes, né? Mas tudo bem. Já que a gente vai tratar desse assunto aqui em boa parte do programa... Não há outro assunto como esse hoje, né? É importante registrar o seguinte: o empresário, que foi o responsável por levar
Michel Temer para a prisão, ele é conhecido aqui das autoridades de Mato Grosso. A medida cautelar, olha só, a medida cautelar que decretou a prisão do ex-presidente baseou-se na delação do proprietário da Engevix, José Antunes Sobrinho, que declarou ter pago R$ 1 milhão para obter um contrato com a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, conhecido como Angra 3. Esse daí é o caso lá que levou Michel Temer e Moreira Franco para a prisão. Daí voltando aqui ao proprietário da Engevix. A Engevix é uma velha conhecida dos órgãos de controle aqui de Mato Grosso. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para investigar o envolvimento, olha quem aparece aqui, o envolvimento dos ex-secretários Éder Moraes Dias e Edmilson José dos Santos, além dos procuradores do Estado João Virgílio do Nascimento Sobrinho e Dorgival Veras de Carvalho, pela suposta prática de ato de improbidade administrativa no pagamento de R$ 1.348.000 a esta empresa. A Engevix tentava, nesse caso aqui, receber valores supostamente devidos pelo Estado referentes a obras contratadas pelo extinto Departamento de Viação e Obras Públicas, o DVOP. E esse inquérito aí foi assinado pelo promotor Célio Fúrio, no dia 7 de fevereiro de 2019. E ele cita os depoimentos feitos pelo advogado Fernando Freitas de Medeiros, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, a DEFAS. E agora? Porque esse senhor aqui foi, o proprietário da Engevix, foi em cima do depoimento dele, que foi decretada aí, segundo as informações, que foi decretada a prisão do ex-presidente Michel Temer. Lá no caso de Angra 3, a propina era de R$ 1 milhão. Aqui o valor que a Engevix recebeu é R$ 1.300.000. Ou seja, então a propina é bem menor. Mas a propina é bem menor, mostra que eles dão propina em qualquer situação. Né? Mostra que eles dão propina em qualquer situação. Seria o caso, porque ele é delator, seria o caso de se confirmar essa situação em Mato Grosso. Se confirmar a propina, a entrega da propina pelo delator da Engevix, é o caso de mandar prender gente aqui também, né? Não pode ficar só em Brasília isso, né? Mas aí, uma palavra, o Ministério Público aqui, ó. Sim. Que lá prenderam por Pela delação solicitação dele. do Ministério Pela Público Federal. delação dele. Como o Ministério Público daqui sabe que aqui ele agiu também, pode encaminhar uma petição ao Ministério Público Federal para ouvi-lo sobre essas questões. Até eu falei em 1 bilhão e 800, está aqui, ó. Essa soma de valores que a organização criminosa teria desviado, aí está, entre parênteses e reticências, esse valor é firmado e colocado na peça para mostrar o quão perigosa é a organização criminosa, explicou o procurador da República, Eduardo Elage, que complementou a afirmação dizendo que não é por se tratar de um homem branco e rico que devemos ser lenientes com crimes cometidos dentro do Palácio Jaburu. Esse Elage é um sobrenome famoso no Brasil, né? Já não foi Senado? Não conheço, não. Foi Age, né? Age. Age. Então, Eduardo Elage. Esse é o procurador, esse é o chefe da Procuradoria no Rio de Janeiro. Vários procuradores prestaram depoimento lá, esclarecimentos à imprensa com perguntas e outras coisas mais. E detalharam também a situação individual de cada um. E detalharam que não é crime eleitoral, né? Não é crime eleitoral. É propina mesmo e tal. Mas é que depois aí o Temer no depoimento fala, não, isso aí eu até recebi para ajudar o partido na eleição, pronto, aí vira crime eleitoral, tira de lá e vai para a justiça eleitoral. Que beleza que o Supremo está fazendo com o país, né? E na decisão lá do magistrado, o juiz Marcelo Bretas, ele justificou a prisão, afirmando que Temer é líder de organização criminosa. Exatamente. Que desde a década de 80 há 40 anos que eles atuam. Essa organização criminosa
atua desde a década de 80. Eu não sei como que eles chegam rapidamente a esses números. Não, desde a década de 80 eles atuam, desviaram até agora 1 bilhão 380 milhões. Baseado em que eles têm esse número? Baseado em que chega assim facilmente a determinados números que são, número é aritmética, é redondo, é uma coisa que não admite falha, porque a ciência é exata. E, enfim, é isso. E você falou no presidente Mas isso Bolsonaro. não pode ter a ver, só um minutinho, Edvaldo, não Pois pode não. ter a ver, Antero, com aquela manifestação do desembargador Márcio Vidal, quando ele disse o seguinte: olha, a Justiça Eleitoral não reúne as condições necessárias para apurar crimes desse tipo. Não é isso? É Porque isso. ela não tem a celeridade expertise, necessária. Não tem celeridade, não tem equipamentos. Não tem a tecnologia. Gente, não tem tecnologia. É por isso que querem mandar lá para a Justiça Eleitoral. Porque a Lava Jato só chegou onde chegou porque tinha tudo isso. Porque tem tudo isso. E, Foi o seguinte, foi rastreando o dinheiro, né? E isso só se faz com tecnologia. Eu acho que o povo, infelizmente, o povo não vai poder sair da rua, não. O povo vai ter que se mobilizar, porque senão eles vão enterrar a Lava Jato. mas já tem uma mobilização marcada para o mês que vem. Eles têm coragem para enterrar o Lava Jato, mas tem marcada só contra o Supremo. Tem que fazer em mão dupla. Tem que fazer contra essa questão da justiça eleitoral no Supremo. Olha lá as imagens lá do Moreira Franco sendo preso, o Temer, sei lá quem. Né? Na rua. Moreira Franco foi na rua. Foi pego na rua. Temer também. Então foram avisados, né? Não, eles saíram normalmente de casa. A federal deu uma incerta no Temer. E o Moreira Franco devia estar indo para algum lugar. Os agentes prenderam ele também numa avenida lá no Rio. Pois é. Então, assim, eu acho que tem que ter a mobilização, pode ter a mobilização contra o Supremo, mas devia ter uma mobilização também sobre a Câmara dos Deputados. Primeira exigência, exigir votar o projeto do Moro. Segunda exigência, exigir que a Câmara vote e não fique sentada em cima do fim do foro privilegiado. Eles foram presos agora, gente, porque não tem foro. A Câmara está sentada em cima do projeto do foro privilegiado. Acabar com o foro privilegiado é uma prioridade nacional, é uma prioridade da moralidade pública. Tem que acabar com isso, para que o deputado federal seja julgado pelo juiz de primeira instância. Que ele responda no juiz de primeira instância. Que se tiver motivos para prender, manda prender dentro do Congresso. Para que ele se transforme num cidadão comum. Comum, é isso. Seus crimes Porque sejam julgados ninguém se em elege primeira para instância. ser bandido. Você O cara falou- se elegeu para quê? Qual que é o seu objetivo de ser deputado federal? O objetivo é ser bandido? É ter foro? Não é esse o objetivo. É não ir Ninguém preso. fala isso na campanha eleitoral. Então por que manter o foro? É não ir preso. Nós temos um exemplo crasso disso aí. O Maluf, quanto tempo ficou para ser preso? Escudado no foro privilegiado. Ele sempre teve mandato, né? Na verdade, sempre teve mandato, nunca perdeu mandato e foi preso no mandato, né? Acabou sendo preso no mandato. Agora, você falou dessa votação do projeto Moro. Essa semana, nós tivemos uma notícia, amplamente divulgada também, de uma discussão, até de madrugada, entre o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia e o ministro Moro. Inclusive tem um grupo de parlamentares dizendo para o Maia o seguinte. Ontem, em Brasília, teve um grupo de parlamentares que divulgou isso, saiu no site UOL, no blog do Thales Faria, que é um brilhante jornalista que faz a cobertura de Brasília, de que um grupo de parlamentares está colocando na cabeça do Rodrigo Maia que essa prisão foi uma reação do Moro às críticas dele ao Sérgio Moro. O que não é verdade. Isso é uma investigação feita pela Polícia Federal. Não, a prova provada que não é verdade, que o despacho do Marcelo Bretas foi no dia 19. Foi antes da discussão, o despacho para a prisão foi no dia 19. Foi antes da discussão do Moro. Essa, inclusive, é a resposta. É a resposta, pelo menos pública,
do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a estes parlamentares que levantaram esta hipótese aí citada por Antero, de que seria o troco de Bretas Como na verdade não foi. ao Congresso. Ou não, seria o troco de Moro, né? O troco de Moro, É. né? Não, não foi. Não foi. Pode ter um troco até no futuro, mas agora, nesse momento, mas não a foi troco. confusão ainda é um pouco maior. A confusão é um pouco maior. Apesar de dizer, de Rodrigo Maia dizer que não concorda com essa versão dos parlamentares, de que seria um troco para ele, e eu digo que a confusão é maior pelo seguinte: Rodrigo Maia não recuou das críticas ao tratamento dispensado pelo governo aos políticos. Esta reportagem aqui é da mídia nacional. E aí ele disse o seguinte: pelo contrário, foi informado de que um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro, partiu para o ataque contra ele, agora de forma explícita nas redes sociais. Para Maia, se confirmou ontem, de forma pública, que o filho do presidente da República estaria por trás de ataques anônimos nas redes sociais. E continua. No Instagram, Carlos Bolsonaro publicou uma fala de Moro em defesa do pacote de combate à corrupção. Na legenda, Carlos Bolsonaro escreve: por que o presidente da Câmara anda tão nervoso? Isso daqui é uma publicação da jornalista Andréa Sadi. Olha, os filhos do Bolsonaro ajudam bastante, né? Isso é um bicho de pé, né, cara? Ah, Maria. Isso é um bicho de pé. Ele está em tudo quanto é lugar. Cara, esse Carlos Bolsonaro é um fenômeno, né? Num ponto, a posição política dele está correta, né? De querer que apure a imoralidade, né? Mas ele bota fogo realmente no governo pai, cara. Né? Ele joga gasolina no gasolina. fogo. Ele não bota fogo. O fogo tá O ateado fogo já lá. está aí. Né? E eles vão partir para cima do... Você falou do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro tem uma nota aqui. Ao desembarcar em Santiago do Chile, o presidente Bolsonaro comentou a prisão do ex-presidente Michel Temer, do MDB, pela força-tarefa da Operação Lava Jato, ocorrida ontem. Temer é suspeito de ter recebido propina por meio de um contrato de empreiteiras com a eletronuclear estatal responsável pela construção de Angra 3. Palavras do presidente: a justiça nasceu para todos e cada um responde pelos seus atos, disse Bolsonaro. Tá certo. Tá certo. Inventou a pólvora aqui também. Não. Ele está absolutamente correto. Não, mas nesse ponto, o Bolsonaro está apoiando a medida do Moro. O Bolsonaro está apoiando a medida do Moro. O que eu acho é que talvez eles não tenham maioria para aprovar essas medidas na Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados é composta por quem, gente? É composta por um monte de suspeitos. E esses suspeitos não querem apoiar o fim do foro privilegiado, não querem apoiar esse negócio de que não é para ir para a Justiça Eleitoral. Eles estão dando todo o apoio ao Supremo Tribunal Federal. A maior prova que o Supremo está errado é porque antigamente ensinava lógica no colégio. Se os bandidos estão apoiando a decisão do Supremo, então o Supremo não está certo. Você pega a declaração do PT. Vocês viram a declaração do PT sobre isso? O comunicado do PT? Não. O Partido dos Trabalhadores, porque assim, o PT não vinha dizendo que era perseguição com o PT, que era perseguição ao Lula, que o Temer era um golpista, que era isso, que era aquilo? Veja a nota do PT. O Partido dos Trabalhadores enviou um comunicado em que diz esperar que a prisão do ex-presidente Michel Temer, considerado um algoz desde o impeachment de Dilma, não seja um espetáculo pirotécnico da Operação Lava Jato. Na visão da legenda, o cumprimento de mandados contra Temer e seu ex-ministro Moreira Franco, também do MDB, deve respeitar o processo legal. Estão saindo em defesa do Temer e do Moreira Franco. O PT. E não apenas especulações e delações sem provas, como ocorreu no processo do ex-presidente Lula. Sim, mas eles citam o Lula. Vocês querem se escudar nessa prisão do Temer na semelhança com a prisão do Lula.
Pois é, sem provas e mas não sei o que e tal. significa dizer que o PT não vai fazer autocrítica nunca. Nem vai reconhecer que eles assaltaram a nação, roubaram a nação, essa que é a grande verdade. É verdade. Né? E com essa Eu gostaria, aqui. Celso, por favor, que você soltasse novamente aquelas imagens da prisão do Moreira Franco. Tem mais detalhes aqui com relação à prisão. O ex-ministro, ex-governador, com a prisão do Moreira Franco, são 5 ex-governadores do Rio. Moreira Franco, Rosinha, Garotinho, Pezão e Sérgio Cabral. 5 ex-governadores do Rio estão presos. Essa prisão do Moreira Franco, ele não estava em casa. Ele chegou de uma viagem no Tom Jobim, no aeroporto do Galeão. A Polícia Federal ele saiu por uma outra porta, a Polícia Federal esperava no desembarque. Ele saiu numa outra porta. Aí eles pegaram, a Polícia Federal pediu para aquele taxista, não tem um táxi amarelo que vai aparecer aí, que esse taxista usasse a via expressa do BRT, autorizou que ele usasse ali, e lá na frente fechasse. E a Federal veio atrás e fechou o carro. Esse SUV Volvo, um carro de primeira linha aí, que estava o ministro Moreira Franco. Então, teve a participação de um taxista do Rio de Janeiro, da cooperativa, lá de taxistas do Galeão. Aquele táxi amarelo ali, que não aparece nesse momento, mas já apareceu ali, o taxista Paulo Roberto, que fez a abordagem, olha lá, tá o táxi, a abordagem a pedido da Polícia Federal para a prisão do ex-ministro, ex-governador e ex-ministro. Olha lá o táxi. Está lá o táxi. Então, houve até participação popular, determinado pela Polícia Federal, evidentemente, né? O taxista não ia ter, nem deveria saber o que estava acontecendo ali. Moreira Franco, Antero, ele é genro... Ele é conhecido do Amaral Peixoto. Do Amaral Peixoto, que foi o todo-poderoso, inclusive, do Rio de Janeiro. Do Partido Social Democrático. Exatamente, do Rio de Janeiro. Neves e de Ulisses inclusive, quando o estado da Guanabara, o Rio foi dividido, né, ele é de Niterói. Ele foi prefeito de Niterói, depois governador, quando o estado da Guanabara estava ali. Então, tem pedigree, né? Tem pedigree. É longa a estrada aí também. E é padrasto da esposa do Rodrigo Maia. Faz às vezes de pai. Pai é pai, quem cria é pai, né? Então, se fala agora o porquê do Rodrigo Maia, com essa bronca toda em cima do ministro Sérgio Moro. Na prática, Moreira Franco é sogro de Rodrigo Maia. Exatamente. Ela é sogro do Rodrigo Maia. Na prática é, claro. Ela é sogro. Claro que é. A moça é filha dele. Quem cria é pai, gente. Sim. A moça é filha dele. É muito detalhes, né, que a gente tem, né? E quem elegeu o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é o mesmo grupo que elegeu Eduardo Cunha. É a mesma base que elegeu Eduardo Cunha, presidente da Câmara, é a mesma base que elege Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Essa é a base principal do apoio dele na Câmara dos Deputados. Então, não sei como que isso vai ter de repercussão na reforma da Previdência e também na reforma do Moro. Os bandidos vão se unir, por isso que eu acho que a população não pode deixar a rua e tem que partir para cima da Câmara dos Deputados. Não pode deixar essa união da bandidagem acontecer. E o Rodrigo Maia, na última quarta-feira, ele se referiu aí ao pacote anticrime de Sérgio Moro da seguinte forma: olha, ele copiou e colou. Tudo que está lá no pacote dele já existia. Era um projeto de Alexandre de Moraes. Já estava em discussão, exatamente, do atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Marcelo Bretas dá uma corrigida no Supremo Tribunal Federal na sentença de prisão do Temer. Ele escreve lá o seguinte, que estamos perto do fascismo, não podemos violentar o princípio da inércia da justiça, o Poder Judiciário tem que ser provocado pelo órgão acusador, ele não pode agir voluntariamente, criticando, evidentemente, aquele inquérito no Supremo. Aquele inquérito no Supremo deve ser uma homenagem a Mussolini e a Hitler.
do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa grotesca do ponto de vista jurídico. O Supremo querer investigar e depois querer julgar. Isso existem não algumas existe. investigações em andamento. Pois é, e existem algumas Por incrível investigações que em possa andamento. parecer. Isso é um absurdo. E quem que vai punir o Supremo, gente? Quem que vai punir o Supremo? Você tem um presidente do Senado acocorado, medroso, porque tem processo lá no Supremo. Ele está pelando de medo, como diz a gíria popular, de abrir a CPI. Ele não quer abrir a CPI da Lava Toga, mesmo tendo 29 assinaturas. Ele está arrumando 1000 desculpas para não poder abrir. Mas ele vai ser pressionado pelo próprio Congresso. Não, ele vai Ele ser vai ser pressionado, mas ele veja vai bem, ceder. Não sei se ele vai ceder. Ele vai ceder. Não sei se ele vai ceder. Porque esses caras dependem do Poder Judiciário. Se eles cederem, o Poder Judiciário pode julgá-los. Ué, esse Davi Alcolumbre não é nenhuma novidade. Esse negócio de que é novo, é novo, é novo. Tem bandido novo, gente. Nós tivemos isso aqui na Câmara de Cuiabá, estamos tendo isso lá no Senado da República. Cuidado com essa questão de novidade. Eu prefiro o velho Ulisses. Aquela era a velha política da sabedoria e da honestidade. O velho Tancredo, muito melhor que o Neto, né? O novo Aécio. Né? O velho Tancredo era muito melhor que o Neto. Eu tenho aqui, o telespectador deve estar super abastecido das notícias de ontem à tarde, ontem à noite, agora pela madrugada também, mas sempre é bom a gente lembrar. Foram 10 presos. Miguel Elias Temer Lulia, o nome dele? Lulia. Miguel Elias Filho Temer Lulia, ex-presidente, preso. João Batista Lima Filho, Coronel Lima, amigo de Temer e dono da Argeplan, também preso. Wellington Moreira Franco, ex-ministro do governo Temer, preso. Maria Rita Fratesi, arquiteta e mulher do Coronel Lima, preso. Carlos Alberto Costa, sócio do Coronel Lima na Argeplan, preso. Carlos Alberto Costa, filho, diretor da Argeplan e filho de Carlos Alberto Costa. Vanderlei de Natali, sócio da Construbase. Carlos Alberto Montenegro Galo, administrador da empresa CG Impex. Rodrigo Castro Alves Neves, responsável pela Alume Publicidade. Carlos José Zimmermann, representante da empresa finlandesa sueca AF Consult, também preso. Então, tudo com relação à propina da Angra 3. Com relação à prisão do Coronel Lima, ele e a mulher dele foram presos, a mulher passou mal, aí teve que chamar a ambulância, teve que chamar isso, teve que chamar médico e tal, demorou bastante a prisão por causa disso, mas foram presos, foram levados mesmo assim. Quando o Coronel Lima foi preso, na passada, você viu que ele precisou até de uma cadeira de roda, pois é. e não sei o quê, Pois é. arrumou aquele 171 que estava passando mal, depois entrou na ambulância andando, dentro da ambulância sorrindo, né? Então... Aí, outro detalhe da prisão do Coronel Lima é que o pessoal da Polícia Federal entrou dentro da sala dele, ele estava sentado no sofá, falou, olha, nós queremos os celulares, temos ordem aqui de levar o celular. Ele falou, eu não tenho celular. E ficou conversando com a Polícia Federal, não tem celular, conversando com a Polícia Federal. Aí, falou, olha, pode levantar, vamos embora, vamos te levar. Aí ele levantou, o cara da Polícia Federal ergueu o sofá, prendeu 2 celulares do Coronel Lima. Não sei se tem coisa importante ou não no celular, mas era a ordem do juiz para levar computador, celular, documentos, etc. e tal. Ele não tinha celular. E ele disse que não tinha celular. E tinha por falta de 2, que estavam debaixo do sofá. Quem tinha era o sofá. É porque Isso não é meu. ele mora na cobertura e quando a Polícia Federal chega lá embaixo, o cara fica sabendo. O cara fica sabendo e deu tempo de esconder o celular debaixo da poltrona. Como se a Polícia Federal fosse um monte de babacas que não ia averiguar isso. Né? Eu falei da participação da Procuradora da República, Fabiana Schneider, no início aqui, e vou, na íntegra, ela faz parte dessa força-tarefa da Lava Jato no Rio, e ela diz o seguinte, só para fechar esse bloco aqui, o que foi verificado é que o Coronel Lima, desde a década de 1980, já atua na Argeplan,
é possível ver o crescimento da empresa a partir da atuação de Michel Temer. Existe uma planilha que demonstra que promessas de pagamento foram feitas ao longo de 20 anos para uma sigla MT, que não é Mato Grosso. MT, Michel Temer, esmiuçou a procuradora. Também, segundo Schneider, foi verificado através de escutas telefônicas que o coronel Lima, amigo de Temer, era a pessoa que intermediava as entregas de dinheiro a Michel Temer. Não há dúvidas quanto a isso, frisou a procuradora. Além disso, a procuradora também citou que foi identificado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, uma tentativa de depósito de 20 milhões em outubro de 2018 em conta da Argeplan. Isso ocorreu, disse ela, depois da prisão do coronel Lima em abril de 2018. Então, isso aqui é desde 80, são 40 anos. Em abril de 2018, Temer era o presidente. É preso. O Lima. E em outubro eles estão tentando fazer malandragem ainda. Quer dizer, olha, esse país aqui é difícil, hein? Foi difícil. aquela encenação que ele tinha passado mal. Tem que prender e largar preso. Uhum. A gente prende e solta. E o Michel tem que prender Temer, e largar preso. o ex-presidente Michel Temer, disse o seguinte: é uma barbaridade essa prisão, essa minha prisão. Declarou perante os policiais federais que efetuaram a prisão. Mais alguma coisa sobre isso, Lúcio? Tem uma aposta, os caras estão apostando agora na rede social, qual o ministro do Supremo que vai soltar Temer? Mas eles deram azar que caiu com o Fachin. Mas o prevento... O prevento é o ministro Fachin. É o Fachin É o Fachin que substituiu aquele ministro que morreu. É o ministro Fachin. E o Fachin e o ministro Edson Fachin, as posições dele lá no Supremo, as votações dele... Não são favoráveis à questão da justiça eleitoral. São favoráveis à filosofia da Lava Jato. Exatamente. Vamos aguardar, né? Também estava correndo um bolão. Porque ele é o relator, né? Ele é o relator. Ele é o relator da Lava Jato. Então, qualquer recurso para soltar vai cair para o Fachin. Não, eu tenho a impressão que o Gilmar faz parte também como prevento disso aí. Não, prevento não. Prevento é o Fachin. Prevento é o Fachin? Fachin. Tá. Qual é o seu destaque? Então, eles vão levar para uma... Não pode levar lá para uma... Pode levar para a turma. Exato. Estavam fazendo um bolão em rede social ontem. Depois que o relator negar, aí vai para a turma. Estavam fazendo um bolão em rede social. Qual o ministro que soltaria à tarde, à noite ou hoje pela manhã? Então, eu não sei como é que está a votação, mas o da tarde ontem já foi, não deu. Da noite, se saiu, ainda está meio mocosado. Escondido, né? Está escondido. Vamos esperar o dia de hoje, que é sexta-feira. O meu destaque, Edivaldo, é para continuar, a gente continuar discutindo aqui um pouco mais sobre isso que nós estamos falando desde o início do programa de hoje, que essas prisões aí, principalmente aí as prisões do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro, ex-governador Moreira Franco, do sócio de Michel Temer, ajudam a explicar por que é que existe um movimento tão grande em determinados setores para enterrar em mais uma conspiração contra a Lava Jato, que é simplesmente a maior operação de combate à corrupção no país, que tenta aí, desde o início, não acabar, né? Porque é muito difícil, seria uma ilusão, mas pelo menos diminuir essa escandalosa roubalheira do dinheiro público. Esse é o seu destaque, então. Mas para alguns isso não interessa. Alguns que não são tão alguns assim, não é? É muita gente. Exatamente. E o seu, Antônio? Edivaldo, meu destaque é o seguinte. Meu destaque é o dia espetacular da última quarta-feira, em que foram reafirmadas duas lideranças. Uma liderança de gestão do governador Mauro Mendes, que teve as suas medidas reconhecidas pelo Banco Mundial e pelo Tesouro Nacional. Ambas autoridades do Banco Mundial e do Tesouro Nacional disseram no ato de solenidade da compra da dívida que poderá ser feita pelo Banco Mundial, que estiveram aqui no governo de Pedro Taques para ajudar
e não conseguiram porque o governo não tinha nenhum projeto de controle fiscal. E que eles viram agora em Mato Grosso um projeto consistente. Então isso realça bastante a liderança de gestão do governador Mauro Mendes. E a outra coisa que realça bastante é a liderança política do deputado Eduardo Botelho. O deputado Eduardo Botelho comandou essa votação no parlamento. Muita gente imaginava que eles iriam ficar desgastados com essa votação. E todo mundo reconhece hoje que Mato Grosso começa a virar a chavinha do desenvolvimento. Vai começar a fazer investimentos, vai começar a investir, começa a resolver os problemas do ajuste fiscal. Enfim, Mato Grosso, eu creio que no ano que vem vai ser céu de brigadeiro. Mauro Mendes já deu rumo, o Botelho foi a liderança extraordinária no parlamento e essas duas lideranças merecem destaque. Porque muita gente criticou o Botelho, muita gente criticou o Mauro Mendes e eles estavam absolutamente E a certos. Assembleia tem outro papel, correr para aprovar isso, para poder sair e ficar tudo tranquilo, né? Sim, mas eles querem ouvir, tá certo, eles querem ouvir o Galo e tal. Aham. Tem. Mas tem que correr, né? Eu vou fazer o destaque sobre isso, Correr mostrar antes do arrependimento. as medidas que o Galo está tomando, que são muito corretas, que o governo tomou. O governo está fazendo seguro para ter aquilo que a oposição acusa que não tem o empréstimo de Cuiabá, para ter o hedge, que é o controle da variação cambial. Perfeitamente. Esse seguro garante isso. Esse é o seu comentário. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Banda larga mais Wi-Fi Plus. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser, porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Olha, depois dessa chamada da NET, hein, as lucetes vão todas correr, né, para aumentar o poder de como é que é? O poder da comunicação. O poder da comunicação. Nós temos elegância. Na banda larga. Elegância da NET. Mas tudo para te ver. Tudo para ver o blog do Lúcio, olha como é que ele está. Né? Tá? Ver o blog do Antero, o PNB, olha como é que ele está. Né? Essa chamada toda sua. Deixa eu, antes dos cúmplices, Pois não. agradecer. Eu voltei ontem, mas eu devo saudar aqui meu querido amigo Gercinho Pimentel, brilhante cinegrafista. Lá em cima nós temos a presença sempre segura, Celso Gonçalves, Pichote, Odílio Martins, Pelezinho e a nossa produção da Ariela Nunes, né, que nas horas vagas ainda é protetora da terceira idade, cuidadora da terceira idade, e com a supervisão do jornalismo do nosso querido Davi César, o David César. Dito isto, abraço a todos. Agora vamos aos nossos cúmplices. Vamos lá, então. Jair Lopes, de Querência, Leonir, do Cristo Rei, de Várzea Grande, o Wendel, da Lixeira, o Leandro, do bairro Dom Aquino, Robson, do CPA 4, Cornélio, de Jaceara, Rafael, do Jardim Itália, Daniel de Jesus, de Pontes e Lacerda, o Zé Carlos, do Renascer, Climério, do Bela Vista, professora Jucineide, a Giane, do Areão, o Ender, de Confresa, o Olívio Alexandrino, que é do CPA, a Maria Lúcia, Márcio Magnus Martins, lá do bairro Tijucal, e o Raimundo, lá de Várzea Grande, os cúmplices do A Notícia de Frente. Você parou de
tomar o café da manhã com o Rony Lima. Que eu não vejo mais Todinho aí. Sumiu aqui o Todinho. Sumiu. Né? Todinho. Sumiu. O que aconteceu? O que nós fizemos para você, Todinho? Quero saber, tá? Manda um zap aqui pra gente. O que nós fizemos para você? Não teriam nossos cúmplices aí. Eu vi você dando risada sozinho, coisa boa não tem, né? Não, tem muita esculhambação para ser de mim por causa do programa de ontem. Vamos esculhambar. Porque as pessoas dizendo, Antero, como que você está defendendo Gilmar Mendes? Olha, minha posição é claríssima contra a decisão do Supremo, inclusive do Gilmar Mendes, que também votou assim, a respeito de passar para a Justiça Eleitoral esse festival de bandidagem. Mas a minha decisão também é claríssima de que a crítica do senador Cajuru não é uma crítica, assim, civilizada. É uma crítica que extrapola todos os limites. É uma crítica de baixo nível. As pessoas não podem sair falando o que querem. Não, é uma crítica de né? baixo nível. E a minha convicção pessoal de democrata, de quem lutou contra a ditadura brasileira, é de que pressionar, eu sou a favor da crítica pessoal, eu não sou a favor da crítica à instituição. Pressionar a instituição Supremo Tribunal Federal, isso é bom para os autoritários. Então, é isso que eu disse, é isso que eu penso. Eu só posso dizer o que eu penso. Pergunta para o Antero. O que ele tem a dizer sobre o Mauro Mendes, que ia prestigiar o funcionário público, e veja o que ele está fazendo. E ele vem falar do presidente, porque eu disse ontem que o presidente Bolsonaro não tratou da questão da Previdência na campanha, não tratou mesmo. O Mauro Mendes tratou, que ia valorizar os servidores. E eu espero que valorize. Está começando o governo. Por enquanto ele não está pagando a RGA e está autorizado por lei para não pagar a RGA. Autorizado por lei e pela Constituição. Que bom que o Edivaldo voltou. Que bom. Assisto todos os dias o programa. O programa tem que ser feito por vocês três. Margarida. Fiquei tão alegre de ver o Edivaldo que não dei bom dia para vocês. Deus os abençoe. Muito obrigado, Margarida. São manifestações como essas que curam a gente, né? Esse Antero é engraçado. Agora ele quer defender o STF, que só está fazendo coisa errada. Tá vendo? Quer defender Gilmar Mendes. Ele que me poupe. Josanilton, no bairro Terra Nova. Josanilton, tem um abraço. certas coisas que você tem que acolho sua crítica, respeito sua opinião, mas eu não defendi aqui a decisão de Gilmar Mas Mendes. por isso que, às vezes, você tem que ser repetitivo e didático nas opiniões. Não, eu fui Para explicar bem explicadinho. Não, mas é normal que eles divirjam. Lógico, é bom divergir. Eu É respeito bom a divergir. opinião. E rufa o pau mesmo. E- Não tem que ser gosto, não. e nem sei se é verdade, está comigo, né? Eu sei que eu só posso expressar o que eu penso. O que eu penso é a minha verdade. Pode ser que a verdade esteja com o Josanilton. Claro. Que eu esteja errado na minha crítica ao Jorge Cajuru, que o Jorge Cajuru tem que xingar a mãe, falar sua mãe não é mais aquela, cospe aqui e tal. Talvez eu esteja errado, tudo Não. bem. Eu admito até que a crítica do Cajuru, ela tem uma validade incrível, individual ou de forma coletiva no Supremo. Mas admito também que ele foi mal, foi uma crítica de baixo nível, de ofensas realmente de baixo nível. Tem mais algum? Hoje é sexta-feira. Não. Só um abraço aqui do Hélito, do bairro Jardim, Centro-América. Ok. Antes da gente adentrar aí nesse segundo bloco do nosso programa, eu gostaria de fazer aqui um registro. Hoje é sexta-feira, aniversário do nosso diretor-presidente, no próximo domingo. Tá? Parabéns ao nosso diretor-presidente, João Dorileu Leal. Hoje, um dos maiores empresários, não só do Mato Grosso, mas do Brasil no setor de comunicação. O Grupo Gazeta de Comunicação é muito forte hoje, graças à tenacidade, à perseverança do companheiro João Dorileu Leal. A gente fala diretor-presidente, porque na realidade ele é o dono de tudo isso aqui, é o nosso diretor-presidente. Mas é bom a gente falar do amigo João Dorileu Leal.
do ser humano João Dorileu Leal. Parabéns e que essa data seja multiplicada por 10, por 20, por 30, por 100, para que ele tenha vida longa e trabalhe para nos pagar. Não está certo? Tenha vida longa, nos dê tranquilidade e o pagamento dentro do mês, como sempre foi. Vida longa, parabéns, Dorileu. Tá certo, Antônio? Ou não? Vida longa. Né? Vida longa, vida longa. E vida longa dinheiro... para segurar essa barra aqui, tá? E lá em cima também, parabéns ao Dorileu. A gente brinca muito, mas na realidade, além de um extraordinário profissional da comunicação, amigo pessoal de todos nós aqui. Aliás, quando eu vim aqui, numa das primeiras vezes que vim aqui, eu vim a convite do Antero Paz de Barros, na pré-inauguração do Verdão. E Antero escalou Dorileu Leal para me recepcionar no aeroporto. Foi lá, Dorileu, me recepcionar no aeroporto. Não me esqueço até hoje. Era seu repórter. Passou a ser depois nosso companheiro de equipe. E hoje nós somos subordinados, né, a João Dorileu Leal. Mas com prazer. Tem méritos sobre isso. Mas vamos então tocar o barco para frente. Você quer falar alguma coisa? Só eu que vou puxar o saco do Dorileu? Não, avalizar isso. Não, eu que vou puxar o saco do Dorileu? Não. Tirou daqui. Não, avalizar o que você falou aí e cumprimentar o João Dorileu Leal pela passagem aí do aniversário dele, né? E endossar o que você disse, Edivaldo. Na verdade é o seguinte, o Dorileu é assim, Dorileu não é filho de Ranulfo e de Almira, eu também não sou filho do seu João e de Dona Branca. Mas o Dorileu é como um irmão para mim. Teve um episódio na minha vida, um determinado momento, em que eu estava ameaçado de morte. E assim, se você vier aqui neste lugar, você vai morrer. Vixe, Maria. Aí eu falei, não, mas eu vou, né? Eu não vou correr disso. Eu não avisei ninguém da minha família e não avisei amigos nenhuns. O Dorileu ficou sabendo. Sabe quem que foi comigo lá? Foi Dorileu, Zé Dorileu e o Tonho. Finado Tonho. O finado Tonho, o saudoso Tonho. Uhum. Né? Então eu sempre fui muito amigo da família. Eu tenho uma relação assim de amizade e acho que o Dorileu é um expert não em comunicação. Ele é um expert e... No ramo empresarial como um todo, né? Não, me escolher Dona Suenice. Cara do céu. Esse é o boss da vida dele. É a doutora Suenice Belotto, porque, Edivaldo, o homem faz sucesso por causa das mulheres. Não é verdade. Né? O Dorileu tem muito mérito, mas olha, a Dona Suenice ao lado dele é um esteio realmente fantástico. Mas parabéns, Dorileu, muita saúde. Ele só precisa corrigir alguns defeitos, né? Ele tem mania de não viajar, de não sair, não passear, de só trabalhar. Chega! Passei um pouco, aí curti a vida. Parar, né? Já pode parar. Já pode parar. Pode parar ou pelo menos sair 3 vezes. Diminuir o ritmo, né? Ou viajar pelo menos 3 vezes por ano, né? A cada quadrimestre fazer uma viagem. Embora ele ainda se imagine queimando gasolina azul. Ele fala, não, eu estou em forma e tal. E é um galão, né? É um galão. Quando você fala aí dele pelo menos viajar 3 vezes por ano, né, ele vai entender assim, nossa, 3 castigos? Dorileu está certo. Espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Dorileu pergunta, fazendo a barra. Toda manhã. E fica preocupado com a elegância do Lúcio. Do Lúcio. Gente, a surpresa ontem, e que foi motivo de discussão à tarde, é motivo de discussão agora pela manhã, será motivo de discussão durante muito tempo, foi o cancelamento do Festival de Aniversário de Cuiabá. Cuiabá tinha programado um festival dos 300 anos, nos shows nos dias 6, 7 e 8 de abril. E foi atendendo uma recomendação do Ministério Público, o governador Mauro Mendes negou à prefeitura o uso da arena multiuso, Arena José Fragério. Eu não consigo tirar ainda
O Zé Fragel. Arena Zé Fragel, né? É a Arena Pantanal Zé Fragel. E o Emanuel estava em Brasília e ele gravou de viva voz o cancelamento dos shows e da festa, da apoteose dos 300 anos de Cuiabá. Vamos ouvi-lo. Dessa vez não trago boas notícias, mas necessárias. Como prefeito de Cuiabá, infelizmente comunico o cancelamento do Festival 300 Anos, que seria realizado na Arena Pantanal nos dias 6, 7 e 8 de abril, em comemoração aos 300 anos da nossa linda cidade. Em virtude do individualismo de alguns setores, nossa capital não será mais presenteada com o Festival 300 Anos. Aquela linda festa, um momento emblemático que tanto sonhei para a nossa população, há mais de 8 meses estamos organizando e que seria custeado 100% com recursos da iniciativa privada. Apesar do planejamento de trazer aquilo de mais tecnológico para a garantia da manutenção da Arena Pantanal, a Federação Mato Grossense de Futebol nos acusou antecipadamente que estragaríamos a grama do estádio. Demos todas as garantias, mas não foram suficientes. E olha que a Arena Pantanal foi criada para ser uma arena multiuso, não só um palco de estádio futebolístico. Aliás, como funciona todas as arenas no Brasil inteiro. Tentamos outros lugares, como a Orla do Porto, mas não teria estrutura e poderia comprometer a segurança em um evento tão grande. Pensamos ainda no SESI Papa, mas o acesso ficaria muito complicado, a mobilidade urbana praticamente não teria, além da falta de estacionamento e segurança. E já a Acrimate, que foi a última opção, está em obras e não pode receber nenhum evento. Agora, soube pelo secretário de Comunicação, Júnior Leite, que o secretário de Cultura e Esportes do Estado, deputado Allan Kardec, solicitou que eu falasse com o governador Mauro Mendes ou com o presidente da Federação de Futebol, Aaron Drescher, mais uma vez. Mas eu estou aqui em Brasília, atrás de recursos para não deixar fechar a nossa Santa Casa. Eu vejo uma pena o cancelamento dos shows, né? Shows seriam gratuitos nos 300 anos de Cuiabá. Mas a opinião individual de cada um. Tá, eu vou começar. Eu acho o seguinte, que a alegação do Aaron Dresch é uma alegação com relação ao calendário do futebol de Mato Grosso. Ele acha que não teria como terminar o campeonato no dia 21 e no dia 24 começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também imaginava que iria estragar o gramado. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Júnior Leite na Rádio Capital FM. Ele falou, o Júnior Leite, secretário de Comunicação, que é um promotor extraordinário. Quem foi que organizou essa festa toda? O Júnior Leite falou o seguinte, que ele já tinha feito contato com a mesma empresa que dá manutenção no Allianz Parque e que hoje a tecnologia permite, inclusive, o seguinte, porque perguntei para ele assim, quando foi usado um festival de rock, estragaram o gramado da arena. E ele respondeu, tudo bem, mas naquela época a tecnologia era que o tablado era de 2 centímetros. E hoje a tecnologia é que o tablado seria essa tecnologia que estava contratada pela prefeitura, que o tablado seria de 5 centímetros. Cobrindo todo o gramado. Cobrindo todo o gramado. E que o palco seria assim no meio do campo, mas ele assegurava de que essa tecnologia permite inclusive a irrigação do gramado. E que essa tecnologia permitiria inclusive a fotossíntese. Ou seja, o gramado respiraria. Essa é a convicção da Prefeitura de Cuiabá. Além disso, a Prefeitura tinha atendido a questão da exigência do seguro, porque podia estragar a cadeira. Uma pessoa toma um chopp aqui, toma um chopp ali, mas a Prefeitura havia garantido o seguro que seria pago pelos patrocinadores do evento e evidente que esse prejuízo não seria do Estado de Mato Grosso. Estaria coberto pelo seguro se houvesse o prejuízo. Indaguei dele se teria, porque assim, falei, mas imaginemos que o Estado não ceda. Existem alternativas? Ele falou, olha, na Orla do Porto o Corpo de Bombeiros proibiu.
Mas vocês já fizeram grandes shows na Orla do Porto. Falou, por isso mesmo. No último show nós tivemos 70 mil pessoas e só tem uma saída. A turma tem que voltar para trás. Então, a área de segurança, o Corpo de Bombeiros proibiu. Podemos fazer show na Orla do Porto? Podemos, shows pequenos. Shows grandes, o Corpo de Bombeiros não mais autoriza na Orla do Porto. Falei, mas e a Acrimate? Ele falou, a Acrimate, infelizmente, está em reforma. Porque o Blairo Maggi arrumou 18 milhões e o Jorginho Pires está tocando pau na obra lá. O Dutrinha não está pronto, porque se o Dutrinha estivesse pronto, trazia o jogo para o Dutrinha e abria a possibilidade da Arena. Esse é um ponto. O que me preocupa como cidadão de Mato Grosso? Sabe quem que eu acho que é o maior perdedor disso aí? O povo. Não, é o governo de Mato Grosso. E, consequentemente, o povo. Por que que é o governo de Mato Grosso e por que que é o povo? Porque a Arena é a primeira multiuso. Segundo, a mensagem que nós estamos passando, quer dizer, o governador atende uma recomendação do Ministério Público, nós precisamos começar a entender que o Ministério Público tem todo o direito de querer mandar no Estado. É simples. O promotor faz igual pelo táxi. Deixa o Ministério Público, se filia a um partido, ganha a convenção, ganha a eleição, aí ele manda no Estado. No mais, recomendação dele, eu não sou obrigado a fazer, a não ser em virtude de lei. Não sou obrigado a seguir a Eu recomendação. segui a recomendação do Ministério uma Público. recomendação. É uma recomendação, ótimo. Porque quem determina é a Como justiça. eu quero recomendar ao Ministério Público que se preocupe de prender bandido. É muito melhor do que se preocupar com gramado de futebol. É muito melhor do que se preocupar em trazer um E o prejuízo gramado com essa garantia. Né? com essas garantias. Pronto, Segundo ponto que eu acho, por que é um prejuízo para o Estado? E aí a derrota, aí, só abrindo um parênteses aí, que o governo do Estado perde porque ele não precisava aceitar e aceitou a recomendação Sim, nesses aceitou termos e que não, o Ministério Público e não pediu. devia aceitar. E passa um sinal muito ruim. Qual que é a solução da Arena? A solução da Arena é ficar com o Estado? Não é. A solução da Arena é privatizar. E qual arena brasileira que não faz show? Qual arena no Brasil que não faz show? Não, o Morumbi não é arena, é E faz estádio show, e faz show. faz show. Não existe isso. Não existe isso. O que está sinalizado é o seguinte: quem que vai querer vir para Mato Grosso? Por exemplo, eu tenho informações de um empresário de shows que o Roberto Carlos Braga, Roberto Carlos o Rei, ele vai organizar agora uma turnê fazendo o último show dele em cada estado. Ele está querendo parar com a carreira artística e parece que escolheu agosto para fazer o show em Mato Grosso. E ele, Roberto Carlos, já pediu que ele gostaria de fazer o show no estádio. E aí, não vamos Na liberar? Arena sabe? Pantanal. Na Arena Pantanal. Porque se a recomendação do Ministério Público é para ser cumprida, então nunca vai poder Mas fazer show lá, coloca o governo. né? E traz um prejuízo enorme para o Estado. Não, e coloca. Porque o futebol não remunera a Arena. E outra coisa, Antero, agora fica numa sinuca de bico o governador Mauro Mendes. As secretarias, o governador Mauro Mendes. Se aceitou a recomendação do Ministério Público para os shows dos 300 anos, evidentemente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Porque a recomendação que Então, foi a Para recomendação. estragar o gramado. Para né? Porque a estragar o gramado. recomendação. Seria a mesma com o Roberto Carlos. A Porque mesma a coisa do recomendação Roberto do Carlos. Ministério Público, que foi aceita pelo governo do Estado, olha, vai estragar o gramado. A mesma coisa é o Não Roberto pode ter Carlos. show. Então é o mas seguinte, o que não eu- pode ter show no aniversário de Cuiabá, que eram eventos ligados promocionalmente aí à prefeitura da capital. Exato. Tudo bem, então não pode para Cuiabá, não pode para o aniversário de Cuiabá, não pode para a prefeitura de Cuiabá, mas aí, não vai poder para ninguém, é isso? Não. Não, É mas, isso? pois é, Antecipadamente na não, arena. Edivaldo, isso Na precisa... arena o Roberto Carlos não vai poder se apresentar. Não, Edivaldo... Porque, do isso... contrário, nós vamos ter dois pesos e duas medidas. Não, mas isso... O governador não pode ter Não, mas isso- uma decisão agora, né, dos shows na arena, no aniversário de Cuiabá, 6, 7 e 8, ter essa decisão, e em agosto, porque é Roberto Carlos, tem outra decisão. Porque assim, Aí fica eu tenho caracterizado só uma, picuinha. eu tenho só uma preocupação.
A minha preocupação é o seguinte: primeiro, o esporte não sustenta a arena. O público do nosso campeonato é pequeno. Mesmo o público da Série B não vai ser grande. Mesmo o Cuiabá estando na Série B, o que já é um avanço, né, já não vai ser grande, porque o Cuiabá não é um time de grande torcida. Se fosse Operário ou misto e tal, e fosse bem no campeonato, a gente até sabia que aumentava bem o público da arena. Então, o público não sustenta. A Federação Mato Grossense de Futebol não sustenta coisíssima nenhuma arena. Não. E o estádio não é da federação. Então, a minha preocupação é assim, e aí, Mato Grosso vai morrer abraçado com essa coisa? Quer dizer, essa sinalização que eu acho que é negativa. Sim, mas pro hoje é estádio. sexta-feira. A única coisa que eu levanto uma interrogação é a questão do nosso calendário esportivo. Se não foi uma má vontade do Aaron, tinha que discutir com o Aaron o seguinte: dá aqui o calendário, você podia ou não podia ter? Porque aí, se foi uma má Agora, vontade... dia 3 é uma quarta-feira. É Antero. uma... Dia 3 é uma quarta-feira. Dia 10 é outra quarta-feira. Dia 17 é outra quarta-feira. Domingo é dia 7. A arena está tomada. Mas dia 10 já está tudo liberado. Dia 3 ainda está liberado o estádio, porque dia 6 é o primeiro show, 4, 5 e 6, a armação do circo que está sendo colocado ali. Não precisa mais que isso. 2 dias para armar tudo que tem ali. Então, eu acho que essas datas poderiam ser utilizadas. A previsão deles é de 2 dias. Poderiam ser utilizadas. 4, vamos colocar, A 3 previsão é deles 4. é de 2 dias para montar. Pronto, mas dia 3 é quarta-feira. E de um dia para desmontar. Então, é quarta-feira. Dia 10, depois do dia 8, dia 10 também é quarta-feira. Aí tem domingo, sábado e domingo. Tem a quarta-feira, dia 17. Termina no dia 21. É uma questão de conciliação. E E se eu- buscar um diálogo para que a população não fique prejudicada. Mas eu acho que isso aí é página virada. Eu infelizmente. também acho. Agora é o Eu acho seguinte, que eu gostaria de fazer uma outra página colocação. virada, mas eu tenho preocupação com o futuro de Mato Grosso. Eu Assim, tenho. O grande lance era vender esse estádio. Eu quero saber o seguinte: se alguém comprar o estádio, se arrendar o estádio, se alugar o estádio, vai obedecer essa picuinha do ar? Não vai. Claro que não vai. Coisa nenhuma. A Odebrecht proibiu o Flamengo e Fluminense no Maracanã para fazer show, gente. Aham. Proibiu Fluminense e Vasco, Botafogo e Flamengo no Maracanã para fazer show. Mas hoje já não O manda mais nada. Palmeiras tem um contrato com uma empresa onde ele é obrigado a ceder 12 shows por ano. O Palmeiras sempre faz show, só que lá está tendo a vantagem de transferir o jogo para o Pacaembu, Pacaembu. né? E o calendário lá é muito mais apertado que o nosso calendário aqui. Né? Muito. Muito mais apertado que o nosso calendário aqui. Mas, enfim, página Eu vejo, virada, sintetizando tudo tomara isso. o seguinte, que as pessoas, como diriam, leiam Canto Murmúrio para a minha cidade. Agora, eu De só Silva queria, Freire. Eu só queria fazer uma última colocação. Sim. E aí é o seguinte, só recapitulando, né? Teve a recomendação do Ministério Público, não precisava ser aceita, o governo do Estado aceitou, e aí o seguinte, aí em função do tamanho desses shows, né? Da importância dos artistas que estavam escalados para se apresentar aqui em Cuiabá nos dias 6, 7, 8 de abril, não foi possível a adequação de um novo local para esses shows. Só para relembrar aqui, ó, alguns desses shows, tinha Leonardo, tinha Zezé de Camargo, tinha Jota Quest e Chitãozinho e Chororó. Então é o seguinte, a população de Cuiabá vai ficar sem poder assistir esses shows de forma gratuita, sem pagar nada. Eu acho que cabe aqui um alerta, né? Um alerta para os governantes, né? Do Estado e do município, de que o seguinte, que as picuinhas, que as diferenças políticas, eles podiam deixar lá para a campanha eleitoral, que é o momento propício para eles tirarem as suas diferenças e não resolver tirar isso em outros momentos. Numa hora aí, isso prejudica a população do Estado. Na outra, prejudica a população de Cuiabá. E o cidadão não precisa conviver com isso. É preciso reconhecer que tem o interesse do esporte
contrário a isso, manifestado pelo presidente da federação. Ponto. Só que assim, o presidente da federação talvez devesse você ter pode abrir uma divergência. um pouco mais de compreensão. Exatamente. Né? Você Porque pode abrir uma divergência com a federação. Quem envenenou tudo isso aí foi o nosso querido presidente da federação, Aaron Dress. Perfeitamente. Agora, o governador Mauro Mendes vai ficar numa saia justa. Se não liberou para a festa dos 300 anos de Cuiabá, Vai liberar para frente, Edivaldo. não vai liberar para ninguém. Vai liberar para frente. Ué, mas fica mal. Edivaldo, Mas fica mal, gente. O Estado não vai falir porque o Ministério Público quer. Pois é. Aí eu vou entender, Antero, se o governador Mauro Mendes, se a equipe do governador Mauro Mendes, amanhã, semana que vem, liberar show para a dupla Toninho de Souza e Nilson Soares, vai cantar na arena, está liberado. Ele cai em contradição total mas Toninho de e Souza demonstra que foi Toninho a de Souza- negativa para a prefeitura de Cuiabá foi picuinha política. Toninho de Souza e Lúcio Picuinha política. pode cantar Doutrinha. Se fosse só o Lúcio, aí sim lotava a arena. Vamos para o intervalo e a gente Não é, volta. Toninho? Um abraço. Pois muito bem, voltamos com a notícia de frente desta sexta-feira, dia 22. Quero agradecer o convite que me fez não, a todos nós aqui, do advogado e escritor Eduardo Maon, que lança seu livro às 7h30 da noite hoje no Teatro da Universidade, e depois a peça dele também com o Ivan Belém. Obrigado, Maon. Seu comentário, Anterinho. Não, meu comentário é o seguinte, que a quarta-feira mostrou realmente a eficiência de dois grandes políticos de Mato Grosso. Primeiro, o Mauro Mendes, que deu uma aula de gestão. Quer dizer, se a comunicação do governo gravou, e gravou, com certeza gravou todo o ato, né, a fala da Secretaria do Tesouro Nacional e a fala do Banco Mundial mostra realmente a enorme diferença positiva da qualidade de gestão que vem fazendo o governador Mauro Mendes. Eles simplesmente disseram o seguinte, aliás, teve muita crítica ao Mauro, o Mauro está mantendo o galo, o mesmo secretário de Fazenda, e o Mauro Mendes falou, não, mudou o comando, e mudar o comando é importante, porque o mesmo Rogério Galo, que propôs essa solução da renegociação da dívida, propôs também para o governador Peltaxio. Só que o governador Peltaxio chamou aqui o Banco Mundial e chamou aqui a Secretaria do Tesouro Nacional, mas eles não se convenceram em ajudar Mato Grosso por um motivo só, porque não tinha nenhum projeto de ajuste fiscal. Ou seja, eles não vão ajudar um Estado que é perdulário, gastador, porque não vai resolver o problema. Vai continuar gastando indefinidamente. Então, a fala deles foi reconhecendo o projeto de lei que o Mauro Mendes mandou, foi reconhecendo o projeto de lei de responsabilidade fiscal de Mato Grosso, foi reconhecendo o posicionamento do governador de não descumprir a lei, porque a Constituição manda só pagar o RGA se tiverem condições financeiras saudáveis, e também verificando que pelo projeto do FETAB, etc. e tal, que o Estado vai aumentar a receita. Isso estimulou o Banco Mundial a endossar. Nós compramos a dívida do Bank of America. E estimulou também a Secretaria do Tesouro Nacional a dizer antecipadamente, nós vamos apoiar essa gestão de Mato Grosso. E qual que é o outro político? O outro político, porque assim, quando o Mauro Mendes propôs isso, ele propôs para a velha Assembleia, porque não queria perder tempo. Ele queria correr, porque Mato Grosso tem pressa, Mato Grosso tem que vencer rapidamente a crise. E o deputado Eduardo Monteiro foi um gigante na costura política, convencendo os deputados que já haviam perdido o mandato e os que haviam renovado também a votar em assuntos que muitos equivocadamente consideraram. Mas esse assunto é espinhoso, esse assunto é muito ruim, quando na verdade o assunto era necessário. O que eu quero dizer? Parabéns, Eduardo Monteiro, parabéns, Mauro Mendes, eu acho que virou a chave. Mato Grosso vai voltar ao caminho do desenvolvimento. Perfeito. É isso. Bom fim de semana para o senhor. Lúcio Soares, seu comentário. Rapidinho. De preferência. Bom, o dia 21 de março, ele fatalmente vai entrar para a história. É a data
que inaugura um fato extremamente negativo para o país. É o dia em que 2 ex-presidentes na história recente do país foram para a cadeia. Quer dizer, um já estava. Um já condenado. O ex-presidente Lula já estava lá em Curitiba, preso condenado. lá em Curitiba e condenado. Aí, nesta quinta-feira, prenderam o ex-presidente Michel Temer, acusado aí de lavagem de dinheiro, corrupção, entre outros crimes. Isso revela a importância do combate à corrupção aqui no país. E quem vem liderando, mostrando esse trabalho aí para todos os brasileiros, tem todo o apoio da sociedade, da opinião pública, é a Operação Lava Jato. Aí fica mais fácil de entender por que é que tentam enterrar essa operação, por que é que tentam conspirar tanto contra a maior operação de combate à corrupção no país. Quer dizer, no Rio de Janeiro, 5 ex-governadores presos, aí fora da Lava Jato, aí lá no Paraná, mais um ex-governador também preso. Aqui em Mato Grosso não foi Lava Jato, mas teve um outro ex-governador preso. Ou seja, a muita gente não interessa o combate à corrupção. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte: olha, os crimes comuns de corrupção, lavagem de dinheiro, que tenha conexão com Caixa 2 de campanha eleitoral, tem que ser julgado pela Justiça Eleitoral. O que foi mais uma pancada, mais um golpe muito forte na Operação Lava Jato. E é por isso que a população tem que ficar atenta e tem que ir sim, tem que ir para as ruas para não deixar que esse combate à roubalheira escandalosa termine sendo enterrado. Perfeito. É isso. E nessa decisão do Supremo, o ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi já pede também a transferência da sua participação na Ararat. Ele pega carona e puxa a fila. Vários vão pegar carona. O Blairo, nesse inclusive, vai sentido. entrar com um projeto de lei Vários, através das pessoas que eles apoiam lá para transferir o julgamento dele para a Maggi. Até para a Maggi julgar fica melhor. Bom fim de semana. Elegância. Para você também. Aproveite, elegância. Bom final de semana a todos. Para Aproveite. você também, Antero. E feliz aniversário, João Dorileu Leal. Esse é o nosso triatleta. Amanhã, sábado, esse final de semana, deve fazer 42 quilômetros de bicicleta, 450 metros só tá bom, de piscina na raia olímpica e depois 10 mil quilômetros. Um bom fim de semana para o senhor, Santana. Para nós todos. Não vai falar... Ele apressa para acabar e depois não para de falar. Você não vai falar parabéns, Dorileu? Parabéns, Dorileu. Com a graça de Deus, a gente estará aqui segunda-feira, às 6 da manhã.